Você também pode se encaixar nessa categoria. Ou você pode se encaixar nas três. Você só não pode sair daqui sem se encaixar em nenhuma. Você vai se encaixar em uma delas. As três. E o texto mostra que Jesus outra vez fala por meio de parábolas. E parábola é um método que Cristo usa, mas é um método que inclui nesse método, juízo, não é? Aqueles que a gente tem uma leitura sistemática da Bíblia, você vê que no livro de Marcos, a primeira vez que Jesus fala por parábolas é por causa das blasfêmias dos fariseus, que dizem que ele opera seus milagres pelo poder de Beelzebul, e isso é chamado blasfêmia. Então Jesus agora incorpora essa linguagem nos seus sermãos, falando por parábolas, para que se cumprisse o juízo que o profeta falou: ouvindo não entendam e vendo não vejam. E isso é o mais terrível juízo. Alguém que ouve a palavra de Deus, né? Eu gosto de falar assim: alguém que escuta a palavra de Deus, porém não ouve. Alguém que vê a palavra de Deus, porém não enxerga. Isso é um juízo terrível. E agora Jesus, falando por parábola, ele compara o grande evangelho da graça a uma festa de casamento. E ele diz que o reino dos céus é semelhante. Ou seja, é comparável a isso. Nós precisamos entender que essa parábola, ela está nos mostrando o que é e como é o reino dos céus. E Jesus, no versículo 3, olha para ele aí. Versículo 3, ele diz: então enviou seus servos. O rei envia esses servos a chamar os convidados. Ou seja, esse chamado primário era para aqueles que já haviam sido convidados anteriormente. Esses homens e mulheres já tinham o convite, estava na expectativa da sua celebração. Era apenas um chamado para lembrar do convite do rei. E aqui o versículo 3, no final, dá uma sentença muito triste, não é? Eles não quiseram vir. A vontade, né? A afeição do homem. Não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Mas aqui, irmãos, o versículo 4 diz que ainda outros servos ele envia com a mesma ordem: vinde. Olha como está escrito aqui: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde às bodas. Você conhece essa linguagem bíblica, todos nós conhecemos, a linguagem do cevado, a linguagem daquele animal que foi separado e preparado desde o nascedouro para aquela celebração específica. É algo especial. O banquete está pronto. E aqui nós começamos a olhar para como é deprimente esses versículos que seguem. Versículo 5, olhe para a sua Bíblia, diz assim: eles, os convidados, porém, adversativo, né? É como você achar uma palavra adversativa num texto bíblico, circule ela, grife ela, mas, porém, entretanto, porque essa palavra é chave, ela quer te chamar a atenção para algo, ela quer chamar a atenção do ouvinte do que o contrário
contraste entre o banquete e aquilo que os convidados vão falar. Olha aqui, eles, porém, não se importaram e se foram. E aqui diz assim, grifa essa palavrinha pequena, três letras, seu campo. Uns para seu campo. O seu, grifa aí, o seu, sublinhe, circule. Outros para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Meus irmãos, essa é a primeira categoria que possivelmente nós podemos nos encaixar, não é? Os convidados que colocaram o seu eu como prioridade da sua vida. O ego humano aqui está explícito, né? Entenda, não há nada aqui nesse texto que remete àquilo que nós lemos no catecismo, né? Aquele tipo de pecado que é agravante, né? Olha, não há pecado em alguém ir para o seu campo cultivá-lo. Em outro texto, paralelo a esse, diz que uns foram dando a sua desculpa assim, eu me casei, não posso, estou em lua de mel, me tome por escusado. É assim que o outro texto fala, não é? E você vê, qual é o mal de alguém se casar? Porventura, há algum pecado em alguém se casar e celebrar suas próprias bodas? Não é. Há algum pecado de alguém ir para o que é seu e cultivá-lo? No outro texto diz assim, eu comprei uma junta de bois, eu vou prová-las. Me tenha por desculpado. A pergunta é, existe pecado nisso, irmãos? Não. O problema é que quando nós colocamos o nosso ego na frente do convite gracioso do rei, isso se torna pecado. Veja quantas vezes nós pegamos aquilo que o Senhor nos deu, é bênção de Deus, e usamos de forma a colocar na dianteira das prioridades e negamos aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer. Irmãos, nós precisamos anular em nós mesmos algo chamado eu, o nosso ego. Nós precisamos anular a nossa vontade. Quantos bens o Senhor tem te dado, e esses mesmos bens são as desculpas que você dá para não atender o convite da graça. Quantas vezes, irmão, você sonega, se abstém da comunhão, você abstém do chamado, do convite, por causa de coisas que até mesmo o Senhor te deu, a sua família, os seus bens, os seus campos, os seus trabalhos, o entretenimento, a saúde, e você usa isso como uma desculpa. Não é esse o caso aqui? Ou eu estou falando alguma bobagem? O grande problema nosso é o eu. O nosso ego precisa ser transformado, precisa ser anulado, precisa morrer. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos colocando as nossas prioridades
os nossos sonhos, os nossos desejos, as bênçãos que o Senhor nos dá em prioridade daquilo que Ele está nos chamando a fazer. Quantas vezes? Quantas vezes? É o trabalho, o crente não pode arrumar trabalho, porque quando ele arruma trabalho, ele fica muito ocupado e cansado. Mas você levanta 4 horas da manhã para ganhar dinheiro, mas você não vem 8 horas da manhã numa oração, você está cansado demais. O pastor volta semana que vem, tá, irmãos? Mas olha o versículo 7. O rei ficou irado. Aqui é algo que causa um espanto no cristão raso, nominal da nossa geração. Escola dominical. Venha para a escola dominical que você vai aprender quem é Deus na sua completude, não é? E aqui nós vemos lindamente isso. O Deus da graça, o Deus que chama graciosamente, é o mesmo Deus que fica irado. Você consegue ver isso nesse texto? O mesmo Deus que chama, convida com graça, misericórdia, porque ninguém era digno. Aqui diz que aqueles primeiros convidados não eram dignos. E não é porque eles rejeitaram o convite, eles já não eram dignos antes. Não havia nada neles. O texto de Deuteronômio é claro, nós lemos ele aqui. Olha aqui o texto 11, versículo 13. A parte B aqui diz assim, ó. Deixa eu achar aqui, eu grifei e perdi. Nós lemos aqui agora. É o versículo. Perdão, meus irmãos. Eu li agora no culto. É o texto que fala exatamente assim: não foi por causa de vocês, não foi por causa dos seus pais que eu escolhi vocês. Não é porque você é uma nação grande e poderosa, porém você é uma nação pequena, fraca, mas eu escolhi vocês. Se quem achar aí, por favor, me fale. Capítulo 11, eu vou mudar meu texto, voltar, quem achar me fala, tá bom? Meus irmãos, a gente leu na liturgia 10, acha agora então. Olha que bênção. Obrigado, meu querido. Tão somente o Senhor se afeiçoou dos teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos que hoje se vê. É uma escolha soberana. Não há motivo no objeto da escolha. É a graça, é a misericórdia. Não é o que você faz, mas é em detrimento do que você faz. Você não é digno. Você não é digno, irmão. Nem mesmo depois de ter um coração transformado e regenerado, você continua indigno. Mas olha para esse texto. O mesmo Deus da graça é o mesmo Deus da ira, é o mesmo Deus que convida graciosamente, é o mesmo que manda amarrar pés e mãos e lançar esses homens que rejeitaram o seu convite fora. Esse texto, esse versículo 11, o 7, perdão, ele diz assim, olha para a sua Bíblia. Não olhe para mim, irmão, por favor. Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Você conhece esse Deus? Você conhece esse Deus, irmão?
Esse texto me arremete a Jerusalém, anos 70. Jesus caminhando na Via Cruz, as filhas de Jerusalém choram, e ele vira para ela e diz assim: filha de Jerusalém, não chorai por mim, mas chorai pelos vossos filhos e filhas, porque virá juízo sobre essa cidade. O que acontece no ano 70 da era cristã? Vem juízo sobre Jerusalém, aqueles que rejeitaram o Messias. Literalmente isso acontece. Eles foram mortos, a cidade incendiada. Juízo. Aqueles convidados que rejeitaram por causa do seu eu, do seu ego. Irmãos, varões, homens, nós estudamos na UPH, nas nossas reuniões, aonde o diabo atua é no ego. Quando alguém ofende o seu ego, você se ira. É assim, alguém fala alguma coisa de você e você já se levanta. Alguém toca no seu ego e você já fica irado. E essa é uma estratégia do diabo, o ego humano. Olha, eu vinha para o culto e ouvindo as igrejas cantando: meu, se eu orar, Daniel, né? Remetendo a Daniel: se eu orar, o céu vai descer. O si humano, meu Deus do céu. Ressuscita meu sonho. Vocês não entenderam o Evangelho. O Evangelho é matar os seus sonhos, tomar uma cruz e seguir o seu mestre, renunciar o seu eu. Meus irmãos, quero abrir um parêntese, trazer uma percepção aqui para nós. Veja, crentes em Cristo, você rejeitar o convite à comunhão é a mesma coisa de você negligenciá-lo. Pegou esse ponto? Deixa eu contextualizar para nós. Nós temos um grande problema quando um cristão abstém-se da comunhão, né? Nós vimos no catecismo aqui, quando se nega os meios de graça, não é? A oração, a comunhão. Então o cristão que ele não valoriza a comunhão, a ceia, o estar junto, sentado à mesa. Você está percebendo? Você está percebendo nesse texto aqui, esse texto falando isso para nós? Aquele crente que está tão ocupado que nem na ceia ele pode estar presente. Meu irmão, meu querido irmão, você não ser digno da mesa é tão pecaminoso quanto você se negar ao banquete sendo digno. Você está entendendo esse ponto? Tem irmãos que se abstêm da ceia do Senhor. Diz assim: não, eu estou em uma situação de fragilidade. Mas não percebe que é tanto o mesmo pecado não participar. Olha para esse texto. Os que participam dignamente são condenados, mas aqueles que não participam estão em condenação também. Qual é o problema? Qual é o problema? É pecado? A fórmula: arrependa-te, abandone, porque o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados. Então, quando eu for servir a ceia do seu lado e você não pegar a ceia, cuidado, irmão. Se eu estiver passando aqui, você vai para o outro lado, por favor. Fica do lado do outro presbítero.
Cadê o outro presbítero? Está aqui hoje, não? Meus irmãos, olha para esse texto. Olhe para Jerusalém, anos 70. O povo de Deus. O povo de Deus. Israel. Vamos descer. Outra vez aqui, 7. Perdão, já lemos o 7, que o rei ficou irado e incendia as cidades, não é? E o 8 diz assim: então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. Olha que texto, irmãos. Você consegue ver o Evangelho aqui? O Evangelho é a boa notícia, é o convite da graça, é o convite do banquete. Venham, está pronto, você não precisa fazer nada, não é exigido nada dos convidados, o legalismo é anulado aqui. Você não precisa ter nada, você não é preciso nem ser bom. Olha o texto, meus queridos. O texto diz assim: saindo pelas ruas, aqueles servos reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Essa é a graça, é o convite: vinde, está pronto, não é nada que você faça, venha, não seja negligente, não coloque suas prioridades acima das minhas. Eu sou o Senhor. Nós chamamos Jesus de nosso Senhor. Como não queremos sujeitar a sua vontade, meus irmãos? Meu Deus, nós chamamos Ele de Rei. Nós cantamos aqui agora: venha teu reino, venha teu reino, venha teu reino. Nós oramos essa oração. Nós somos tomados de hipocrisia, e nós nessa mesma oração dizemos assim: perdoa-nos, porque nós perdoamos os nossos ofensores. E isso é uma grande hipocrisia, porque você se abstém da comunhão quando alguém toca no seu ego. Você tem a audácia de falar que não volta nessa igreja porque alguém pisou no seu calo. Anule o seu ego, irmão. Reconheça que as bênçãos que Deus te deu não estão acima dele mesmo. Jogue fora esses ídolos. Tá vendo? Essa pregação é a mesma daquele dia que eu preguei. É a mesma. A mesma. Os ídolos. Aquilo que os homens colocam as suas prioridades, seu coração. Para de cunhar desculpas esfarrapadas. Que desculpa você vai apresentar diante do rei? Que desculpa você tem, meu irmão? O que você vai dizer diante dele? Meu Deus, irmãos, acordem, despertem. Você vai dizer que não gostava do formato do culto, você não gostava do formato da escola dominical, você não gostava que o pregador, o presbítero, que substitui o pastor grita no microfone. Você vai alegar isso, irmão? Você vai alegar o seu cansaço? Você vai alegar o quê? Que está chovendo, que está fazendo sol? Pelo amor de Deus! O seu tempo. Meu Deus, irmãos,
você vai apresentar. Você vai no seu banheiro, você gira um registro, sai água quente para você tomar banho. Você tem um carro para vir ao culto. Você pode chamar um Uber. Você tem uma bicicleta. Você tem 2 pernas com saúde. Meu irmão, você acha que Deus vai engolir as tuas medíocres desculpas? O seu cansaço? Lembra de Marta e Maria? Marta enlouquecida, como se Jesus tivesse pedido alguma coisa para ela. Ele não pediu nada. Ele só queria que ela estivesse sentada aos pés dele, como Maria. E você está alegando cansaço? É sério? Você está cansado dessa igreja? Das muitas atividades dessa igreja, você está cansado disso? É sério? É sério? Você pode falar isso diante de Deus, irmão? Você está saturado da doutrina? Você está saturado, você não precisa. É sério, você tem essa coragem? Eu não sou o rei, eu sou o servo, tá? Eu só estou transmitindo um convite e uma palavra. Você pode até cunhar, olhando para mim mesmo e falar assim, mas ele não faz. Isso também é uma desculpa, irmão. Isso também é uma desculpa, tá bom? Entenda. O seu casamento, você vai colocar o seu casamento como uma desculpa? Com aqueles, em outra parte da Bíblia, eu casei. Me desculpa, eu casei. Você vai colocar a sua prosperidade? Não, estou ganhando muito dinheiro agora e comprei um campo, agora eu tenho que olhar, né? Eu tenho que olhar a junta de boi que eu comprei. É sério? É sério isso, irmão? Versículo 11 agora diz que o rei entra, né? Para ver a sua sala, a sala do banquete. E agora o rei está com o seu coração alegre. Era tudo que ele queria, ver a sua casa cheia. Tantos servos que saíram por tantos lugares convidando esses homens e mulheres para entrar. Vinde, entre, venha, está pronto. Não é nada que você possa fazer, não é exigido nada de você, é só que você entre. Venha ao banquete do rei, venha. E eu quero que você olhe para o versículo 11. Olhe para o versículo 11. O versículo 11 diz assim: entrando, porém, olha de novo a palavrinha aí que eu pedi para você. A primeira aqui era porém também. Olha o porém. O porém, uma adversativa, na Bíblia é um sinal vermelho que acende e você precisa perceber. Porém, opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso prestar atenção. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. Grife, por favor, a mesa. Você sabe como é que a gente percebe essas coisas, irmãos? É na comunhão. Sabia? A gente viu esse texto aqui num discipulado e uma outra pessoa percebeu a diferença entre a sala do banquete e a mesa. Volte para o versículo 10. Vamos ler o versículo 10 aqui. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, à sala do banquete. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Agora o rei entra na sala e olha para onde? Para a mesa. A mesa não é a sala. A sala é uma coisa, a mesa é outra coisa.
Quando você fala de mesa, você já está linkando, né? Onde o texto está querendo te levar. A mesa é algo mais próximo. Estar à mesa é algo que exige algo mais. Olha para o texto. E aí o rei aqui diz: notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Meus irmãos, a veste nupcial, nesse contexto, e no nosso contexto também, você, quando convidado para um casamento, o que vem primeiro na sua mente, né? Eu preciso de uma roupa ao nível do evento. Eu preciso honrar os noivos, estando eu bem vestido. A alegria aqui não é do convidado, mas daquele que convidou. Jesus falou assim: os servos não podem jejuar enquanto o noivo estiver com eles. Por quê? Porque o noivo é o motivo da alegria. O casamento é o motivo da alegria do noivo e da noiva. Eu estou manifestando a minha satisfação e alegria em estar ali, participando desse momento. E como é que se reflete isso? Na minha roupa, veste nupcial, não é? Agora, para você estar à mesa, você precisa prestar atenção nisso. Olha o mesmo rei falando. Vamos deixar o rei falar, não é? E perguntou-lhe, aqui o rei perguntando, não é? Amigo, olha como ele é educado, né? E é porque ele vai lançar ele nas trevas, né? Mas ele é muito educado. Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Você está à mesa. Como você entrou aqui? É sério. Isto é sério, meus irmãos. Volto ao outro ponto. Não ser digno e participar é uma afronta, não é? E isso também é uma afronta. Olha isso aqui. Olha esse rei gracioso, outra vez mostrando que aquele que está à mesa precisa estar com suas vestes em ordem. Precisa estar ataviado. E outra vez o rei nos choca aqui, não é? Esse rei gracioso. Outra vez ele dá uma ordem que nos aterroriza, não é? Ele dá a ordem de amarrar aquele homem de pés e mãos e lançar para fora do seu banquete, da sua festa, para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. É o Deus da graça, é o mesmo Deus da graça. Aqueles que fazem do Cristo indigno, irmão. Aquele crente nominal, que não se preocupa, não é? De como se apresenta. Esse homem não estava muito preocupado. O Deus da graça exige santidade. Sede santos, como eu sou santo. Vestes nupciais. E aí vem uma sentença aqui, conhecida de todos, não é? 14. Porque muitos são chamados. Proclamação do Evangelho é para toda criatura. O convite está aberto a todos os que podem ouvir, todos os que podem vir e entrar.
mas poucos são os escolhidos. Preciso falar que doutrina está aqui para os crentes presbiterianos dessa igreja? A doutrina da eleição. Ninguém fora da eleição pode vir, permanecer. Olha o homem com as vestes indignas aqui. Ele atende esse convite, mas ele não permanece. Meus irmãos, não haverá uma segunda chance para esse homem aqui, nem para os primeiros convidados. Mas nós precisamos nos apegar a esse convite da graça, irmão. Jogar fora nossas desculpas esfarrapadas, medíocres, e atentar para aquele que nos chama. É preciso inverter as prioridades, irmão. Inverta as suas prioridades. Muda essa chave. Mude enquanto há tempo. Mude enquanto o Rei Gracioso está sorridente a você. Não ignore os servos que estão falando. Não ignore. Não odeie ele. Você está chateado comigo, irmão? Não fique. Não fique. Não queira me matar. Talvez você não me mate, né? Mas você pode me matar no seu coração. Deus nos abençoe. Vamos cantar um hino aqui para aliviar a tensão. Não sei se ficar tenso, irmão.